É uma alegria poder estar sempre voltando esse contato com vocês aqui, internautas que acompanham o canal hashtag Fica Dica pelo YouTube. Novas apresentações de temas e de novos participantes, pensando sempre em estar proporcionando para você, aí do outro lado, dicas e informações super importantes e atualizadas. Eu tenho a alegria de apresentar para os nossos internautas o professor Júlio César. Ele é professor e proprietário, diretor administrativo do Colégio Positivo, uma escola que oferta cursos da educação infantil, fundamental e médio, aqui na zona sul de Teresina, mais precisamente no bairro Bela Vista. Ele vai conversar com a gente sobre essa realidade do funcionamento das escolas em tempo de pandemia, né, de forma remota, pelas plataformas, e vai também falar sobre a questão da organização das escolas para o funcionamento posterior. Questões didáticas, questões administrativas, questões relacionadas à saúde, aos cuidados que nós devemos ter, né? Questões relacionadas à parceria das famílias, escola-família. Hoje ele até enfatiza muito bem que tem pais que dizem que estão fazendo o papel das escolas, né? E que não é verdade. A escola tem um papel primordial nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ela trabalha de forma organizada, né? Todos os conteúdos dentro de uma dinâmica regida pelos órgãos competentes a nível municipal, estadual, federal. Então, toda essa questão, com mais precisão e conhecimento, o nosso querido professor Júlio César vai falar para a gente. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu gostei e de se inscrever no nosso canal hashtag Fica a Dica, tá bom? Eu deixo vocês, queridos internautas, com o professor Júlio César. Bom dia a todos os seguidores do YouTube, aqui no canal, o hashtag Fica a Dica do nosso querido professor Pedro Muniz. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui para bater esse papo com vocês. Eu sou o professor Júlio César Moraes, eu sou professor e diretor administrativo do Colégio Instituto Educacional Positivo, é uma escola de iniciativa privada, fica localizada aqui na Zona Sul, no bairro Bela Vista, e onde trabalhamos com a modalidade ensino infantil e ensino fundamental. E assim, a gente vai aqui com vocês hoje bater esse papo de um assunto bem delicado, que é os caminhos e possibilidades ao retorno às aulas, né? Depois desse período de pandemia, de isolamento social, como é que nós estamos pensando para essa retomada? É interessante colocar para vocês que ainda nós não temos nenhum protocolo dos órgãos responsáveis pela saúde, responsável pelo Estado e a Prefeitura da nossa cidade, né? Tudo que nós vamos colocar aqui estão baseado em projetos e situações que já acontecem no mundo e em algumas cidades do Brasil. Então, são dicas e caminhos à possibilidade para isso. Nós iremos trabalhar aqui hoje com três dimensões. Nós vamos falar sobre a dimensão socioemocional, que essa é muito delicada, quando se fala da emoção das crianças, dos professores e das famílias nesse momento. A segunda dimensão ao qual nós vamos trabalhar é a dimensão didático-pedagógico, né? Como é que nós estamos trabalhando didaticamente, pedagogicamente em nossas escolas nesse período de isolamento e nesse período de aulas remotas ou aula online?
E a terceira dimensão é a administrativa organizacional, né? Como é que as escolas estão trabalhando administrativamente? Como é que estão organizando as suas escolas para essa retomada? Então, são 3 dimensões de aspecto bem importante e que acredito eu que todas as escolas já estão trabalhando essas dimensões. No que tange a socioemocional, eu gostaria de dar uma dica, dizer que a gente precisa ter muita calma. Aí você me pergunta, mas professor, como é que eu vou ter calma numa situação dessa? Como é que eu vou ter calma nas escolas fechadas, na grande inadimplência? Como é que eu vou ter calma se os pais estão ficando desempregados, se os pais estão ficando sem salários, os professores estão cada dia que passa mais nervosos, a família cada dia que passa mais nervosa? Mas essa é a dica: calma, tranquilidade. É fazer as coisas com tranquilidade, é trabalhar com tranquilidade, é trabalhar com o emocional, é trabalhar com o seu cognitivo, com a sua inteligência, é trabalhar com a sua maneira de escutar com clareza, olhar com perfeição e falar o necessário nesse momento. Eu sei que em casa, muitas das famílias estão naquela situação já de não saber mais o que fazer, né? Já são 3 meses, já passa de 3 meses, quase 3 meses nesse isolamento, em que a gente não estava acostumado com isso. Nós não estávamos acostumados com tanto tempo juntos. Nós estávamos acostumados com a vida corrida, uma rotina diária de acordar, de sair, de voltar, de almoçar nas carreiras, nas pressas, de nem olhar a mochila da criança, às vezes, porque a criança vai para a escola, chega, vai para o reforço. Quando eu chego do trabalho, minhas crianças já estão dormindo. Então agora eu tenho que estar trabalhando remotamente em casa, eu tenho que estar olhando ou auxiliando meus filhos no computador para as aulas remotas deles. Então eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter calma, eu não posso estar jogando culpa na criança, eu não posso estar botando culpa nos professores, eu não posso estar botando culpa na escola. A gente ouve pai dizendo que está fazendo o serviço da escola. Isso não acontece. Nós, na escola, estamos fazendo o nosso papel no momento. O momento é aulas online. Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Para a gente realizar uma aula dessa, nós precisamos planejar, organizar a aula, organizar a filmagem, organizar como vai ser esse vídeo, como é que nós vamos mandar, como é que nós vamos nos apresentar. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho é todo planejado. E em casa, o pai vai fazer o papel dele, papel de auxiliar os seus filhos, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, né? Nós estamos fazendo aqui uma troca de experiências nesse exato momento. Ninguém faz o papel de ninguém. A escola faz seu papel, o professor faz seu papel, o pai faz seu papel. Então, mais uma vez, nós precisamos nos preocupar com a nossa mente, né? Com o que nós estamos oferecendo para os nossos alunos, certo? A segunda dimensão, que é a dimensão didático-pedagógica, ela vem de encontro a vários documentos aos quais a escola está trabalhando. O primeiro documento é o documento do Conselho Nacional de Educação, é o documento parecer número 5, 2020, né? Depois nós temos as resoluções 61 e 87 do Conselho Estadual de Educação, os mesmos que são regidos pelo Conselho Municipal de Educação. Ou seja, o Conselho Municipal de Educação, ele trabalha com a educação infantil, e o Conselho Estadual de Educação com a educação fundamental, superior, técnico. Então, esses dois conselhos, eles estão baseados nessas resoluções, nesses pareceres, aos quais toda escola deverá trabalhar com esses documentos. Ou seja, esses documentos eles vão trazer para nós como organizar nossas aulas,
quais os critérios que nós devemos trabalhar nessa educação híbrida. Essa educação híbrida que é aquela remota e presencial, que nós vamos continuar. Não adianta dizer agora para vocês que nós iremos trabalhar somente com a educação presencial, não. Nós vamos trabalhar nessa retomada com a educação online e a educação presencial ainda. E aí, dentro desses documentos, nós temos as metodologias aos quais nós vamos utilizar. Dentro dessas metodologias, nós chamamos a estratégia de ensino. O que é que nós usamos? Usamos data show, usamos computadores, usamos câmeras. Tudo isso vai ter que ser trabalhado em cima desse procedimento didático-administrativo, didático-pedagógico. Como vamos realizar tudo isso? Como é que vai ser feito isso, né? Então, esses documentos, eles fazem o trabalho de indicação para as escolas. E aí, ao final de tudo isso, nós temos que contar ao Conselho Estadual de como nós realizamos. Quais são as metodologias que foram utilizadas nesse momento. Para que o Conselho possa, né, aprovar as aulas remotas. Outra coisa que nós temos que ter as 800 horas aulas durante o ano letivo. O governo apenas liberou os dias letivos, mas as horas aulas elas continuam, né, sendo utilizadas, certo? Dentro do âmbito didático-pedagógico, nós ainda temos que falar sobre as metodologias ativas que nós estamos utilizando, todas vinculadas à BNCC e à LDB, que são as leis que regem o sistema educacional do nosso país, né? Então a escola ela deve estar preocupada com isso. Então você, pai que nos ouve, procure a sua escola e veja o projeto político-pedagógico da escola para saber como é que a escola está trabalhando, se ela está trabalhando de maneira correta para os seus filhos. Sobre a dimensão administrativa, organizacional, nós temos que dizer que as escolas hoje elas já estão se preparando para o receber, estão se preparando para essa retomada, estão se preparando para acolher os seus filhos. Como? Através de totens de álcool gel, através de tapete de sanitização, sanitizando as escolas, detetizando as escolas, sinalizando os espaços, porque os espaços vão ter que ser todos sinalizados, organizar as carteiras de posição correta na sala de aula, não poderá ter mais de 10, de 15 alunos na sala de aula, né? A utilização dos EPIs para os professores e alunos, os professores deverão utilizar EPIs e os alunos também deverão utilizar EPIs para esse procedimento agora, né? Nós não sabemos que dia volta, quando volta, o governo ainda está estudando esses protocolos, mas nós, como escola, como instituição de educação, já estamos organizando tudo isso, né? Nós sabemos que as aulas elas serão trabalhadas já em 2 campos, sala de aula e casa, ou seja, híbrido, ou o professor vai gravar a aula, simultaneamente a aula ao vivo, né, está sendo feita na sala de aula e passando em casa para os alunos que vão permanecer em casa. Então, essas são as 3 dimensões aos quais eu trouxe hoje para vocês, para que a gente pudesse ter um pouco desse caminho, né, desse caminho e dessas possibilidades retomadas. Evidentemente que nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, como eu já coloquei, e do governo ao qual a gente trabalha, ao qual nós vivemos juntos. Ou seja, eu gostaria de dizer e dar mais uma dica de acreditarem na escola, acreditarem nos professores, acreditarem na educação que está sendo colocada para os filhos de vocês, ajudarem a escola, ajudarem aos professores a desenvolver o processo ensino-aprendizagem e o sistema socioemocional dos nossos filhos. Se a gente tiver isso, se a gente tiver essa união, com certeza nós vamos vencer. Porque o que queremos é vencer. O que queremos é ter uma educação de qualidade. O que queremos é levar para os filhos de vocês essa educação. Então fica a dica aqui para vocês. É rápido, né? A gente poderia conversar aqui muito, mas nós temos um tempo a cumprir.
Estamos à disposição, né, para qualquer outra informação, para qualquer outra formação. É só a gente colocar em evidência isso para o professor Pedro no seu canal e nós estaremos à disposição. Gostaria de agradecer a oportunidade que o professor Pedro me deu. Gostaria de agradecer a você que nos ouve agora. Então, e dizer para vocês que estamos crentes que teremos a retomada inteligente, uma retomada com responsabilidade para as nossas aulas. Bom dia a todos, bom final de semana, que a gente possa ter um final de junho abençoado e que possamos voltar rapidamente e sair dessa situação de isolamento. A todos, o nosso bom dia mais uma vez. É uma alegria poder estar sempre voltando esse contato com vocês aqui, internautas que acompanham o canal Hashtag Fica Dica pelo YouTube. Novas apresentações de temas e de novos participantes, pensando sempre em estar proporcionando para você, aí do outro lado, dicas e informações super importantes e atualizadas. Eu tenho a alegria de apresentar para os nossos internautas o professor Júlio César. Ele é professor e proprietário, diretor administrativo do Colégio Positivo, uma escola que oferta cursos da educação infantil, fundamental e médio, aqui na Zona Sul de Teresina, mais precisamente no bairro Bela Vista. Ele vai conversar com a gente sobre essa realidade do funcionamento das escolas em tempo de pandemia, né, de forma remota, pelas plataformas, e vai também falar sobre a questão da organização das escolas para o funcionamento posterior. Questões didáticas, questões administrativas, questões relacionadas à saúde, aos cuidados que nós devemos ter, né? Questões relacionadas à parceria das famílias, escola-família. Hoje ele até enfatiza muito bem que tem pais que dizem que estão fazendo o papel das escolas, né? E que não é verdade. A escola tem um papel primordial nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ela trabalha de forma organizada, né, todos os conteúdos dentro de uma dinâmica regida pelos órgãos competentes a nível municipal, estadual, federal. Então, toda essa questão, com mais precisão e conhecimento, o nosso querido professor Júlio César vai falar para a gente. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu gostei e de se inscrever no nosso canal Hashtag Fica a Dica, tá bom? Eu deixo vocês, queridos internautas, com o professor Júlio César. Bom dia a todos os seguidores do YouTube, aqui no canal, o Hashtag Fica a Dica do nosso querido professor Pedro Muniz. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui para bater esse papo com vocês. Eu sou o professor Júlio César Moraes, eu sou professor e diretor administrativo do Colégio Instituto Educacional Positivo, é uma escola de iniciativa privada, fica localizada aqui na Zona Sul, no bairro Bela Vista, e onde trabalhamos com a modalidade ensino infantil e ensino fundamental. E assim, a gente vai aqui com vocês hoje bater esse papo de um assunto bem delicado, que é os caminhos e possibilidades ao retorno às aulas, né? Depois desse período de pandemia, de isolamento social, como é que nós estamos pensando para essa retomada? É interessante colocar para vocês que ainda nós não temos nenhum protocolo dos órgãos responsáveis pela saúde, responsável
pelo Estado e a Prefeitura da nossa cidade, né? Tudo que nós vamos colocar aqui estão baseado em projetos e situações que já acontecem no mundo e em algumas cidades do Brasil. Então são dicas e caminhos à possibilidade para isso. Nós iremos trabalhar aqui hoje com três dimensões. Nós vamos falar sobre a dimensão socioemocional, que essa é muito delicada, quando se fala da emoção das crianças, dos professores e das famílias nesse momento. A segunda dimensão ao qual nós vamos trabalhar é a dimensão didático-pedagógico, né? Como é que nós estamos trabalhando didaticamente, pedagogicamente em nossas escolas nesse período de isolamento e nesse período de aulas remotas ou aula online? E a terceira dimensão é a administrativa organizacional, né? Como é que as escolas estão trabalhando administrativamente? Como é que estão organizando as suas escolas para essa retomada? Então são três dimensões de aspecto bem importante e que acredito eu que todas as escolas já estão trabalhando essas dimensões. No que tange a socioemocional, eu gostaria de dar uma dica, dizer que a gente precisa ter muita calma. Aí você me pergunta, mas professor, como é que eu vou ter calma numa situação dessa? Como é que eu vou ter calma nas escolas fechadas, na grande inadimplência? Como é que eu vou ter calma se os pais estão ficando desempregados, se os pais estão ficando sem salários, os professores estão cada dia que passa mais nervosos, a família cada dia que passa mais nervosa? Mas essa é a dica: calma, tranquilidade, é fazer as coisas com tranquilidade, é trabalhar com tranquilidade, é trabalhar com o emocional, é trabalhar com o seu cognitivo, com a sua inteligência, é trabalhar com a sua maneira de escutar com clareza, olhar com perfeição e falar o necessário nesse momento. Eu sei que em casa muitas das famílias estão naquela situação já de não saber mais o que fazer, né? Já são 3 meses, já passa de 3 meses, quase 3 meses nesse isolamento, em que a gente não estava acostumado com isso. Nós não estávamos acostumados com tanto tempo juntos. Nós estávamos acostumados com a vida corrida, uma rotina diária de acordar, de sair, de voltar, de almoçar nas carreiras, nas pressas, de nem olhar a mochila da criança, às vezes, porque a criança vai para a escola, chega, vai para o reforço. Quando eu chego do trabalho, minhas crianças já estão dormindo. Então agora eu tenho que estar trabalhando remotamente em casa, eu tenho que estar olhando ou auxiliando meus filhos no computador para as aulas remotas deles. Então eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter calma, eu não posso estar jogando culpa na criança, eu não posso estar botando culpa nos professores, eu não posso estar botando culpa na escola. A gente ouve pai dizendo que está fazendo o serviço da escola. Isso não acontece. Nós, na escola, estamos fazendo o nosso papel no momento. O momento é aulas online. Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Para a gente realizar uma aula dessa, nós precisamos planejar, organizar a aula, organizar a filmagem, organizar como vai ser esse vídeo, como é que nós vamos mandar, como é que nós vamos nos apresentar. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho é todo planejado. E em casa, o pai vai fazer o papel dele, papel de auxiliar os seus filhos, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, né? Nós estamos fazendo aqui uma troca de experiências nesse exato momento. Ninguém faz o papel de ninguém. A escola faz seu papel, o professor faz seu papel, o pai faz seu papel. Então, mais uma vez, nós precisamos nos preocupar com a nossa mente, né? Com o que nós estamos oferecendo para os nossos alunos, certo? A segunda dimensão, que é a dimensão didático-pedagógica, ela vem de encontro a vários documentos aos quais a escola está trabalhando. O primeiro documento é o documento do Conselho Nacional de Educação, é o documento parecer número 5,
2020, né? Depois nós temos as resoluções 61 e 87 do Conselho Estadual de Educação, os mesmos que são regidos pelo Conselho Municipal de Educação. Ou seja, o Conselho Municipal de Educação, ele trabalha com a educação infantil, e o Conselho Estadual de Educação com a educação fundamental, superior, técnico. Então, esses dois conselhos, eles estão baseados nessas resoluções, nesses pareceres, aos quais toda escola deverá trabalhar com esses documentos. Ou seja, esses documentos eles vão trazer para nós como organizar nossas aulas, quais os critérios que nós devemos trabalhar nessa educação híbrida, que é aquela remota e presencial, que nós vamos continuar. Não adianta dizer agora para vocês que nós iremos trabalhar somente com a educação presencial, não. Nós vamos trabalhar nessa retomada com a educação online e a educação presencial ainda. E aí, dentro desses documentos, nós temos as metodologias aos quais nós vamos utilizar. Dentro dessas metodologias, nós chamamos a estratégia de ensino. O que nós usamos? Usamos data show, usamos computadores, usamos câmeras. Tudo isso vai ter que ser trabalhado em cima desse procedimento didático-administrativo, didático-pedagógico. Como vamos realizar tudo isso? Como é que vai ser feito isso, né? Então, esses documentos, eles fazem o trabalho de indicação para as escolas. E aí, ao final de tudo isso, nós temos que contar ao Conselho Estadual de como nós realizamos. Quais são as metodologias que foram utilizadas nesse momento, para que o Conselho possa, né, aprovar as aulas remotas. Outra coisa que nós temos que ter as 800 horas aulas durante o ano letivo. O governo apenas liberou os dias letivos, mas as horas aulas elas continuam, né, sendo utilizadas, certo? Dentro do âmbito didático-pedagógico, nós ainda temos que falar sobre as metodologias ativas que nós estamos utilizando, todas vinculadas à BNCC e à LDB, que são as leis que regem o sistema educacional do nosso país, né? Então a escola ela deve estar preocupada com isso. Então você, pai que nos ouve, procure a sua escola e veja o projeto político-pedagógico da escola para saber como é que a escola está trabalhando, se ela está trabalhando de maneira correta para os seus filhos. Sobre a dimensão administrativa, organizacional, nós temos que dizer que as escolas hoje elas já estão se preparando para o receber, estão se preparando para essa retomada, estão se preparando para acolher os seus filhos. Como? Através de totens de álcool gel, através de tapete de sanitização, sanitizando as escolas, detetizando as escolas, sinalizando os espaços, porque os espaços vão ter que ser todos sinalizados, organizar as carteiras de posição correta na sala de aula, não poderá ter mais de 10, de 15 alunos na sala de aula, né? A utilização dos EPIs para os professores e alunos, os professores deverão utilizar EPIs e os alunos também deverão utilizar EPIs para esse procedimento agora, né? Nós não sabemos que dia volta, quando volta, o governo ainda está estudando esses protocolos, mas nós, como escola, como instituição de educação, já estamos organizando tudo isso, né? Nós sabemos que as aulas elas serão trabalhadas já em 2 campos, sala de aula e casa, ou seja, híbrido, ou o professor vai gravar a aula, simultaneamente a aula ao vivo, né, está sendo feita na sala de aula e passando em casa para os alunos que vão permanecer em casa. Então, essas são as 3 dimensões aos quais eu trouxe hoje para vocês, para que a gente pudesse ter um pouco desse caminho, né, desse caminho e dessas possibilidades retomadas. Evidentemente que nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, como eu já coloquei, e do governo ao qual a gente trabalha, ao qual nós vivemos juntos. Ou seja, eu gostaria de dizer e dar mais uma dica de acreditarem na escola.
acreditarem nos professores, acreditarem na educação que está sendo colocada para os filhos de vocês, ajudarem a escola, ajudarem aos professores a desenvolver o processo ensino-aprendizagem e o sistema socioemocional dos nossos filhos. Se a gente tiver isso, se a gente tiver essa união, com certeza nós vamos vencer. Porque o que queremos é vencer. O que queremos é ter uma educação de qualidade. O que queremos é levar para os filhos de vocês essa educação. Então fica a dica aqui para vocês. É rápido, né? A gente poderia conversar aqui muito, mas nós temos um tempo a cumprir. Estamos à disposição, né, para qualquer outra informação, para qualquer outra formação. É só a gente colocar em evidência isso para o professor Pedro no seu canal e nós estaremos à disposição. Gostaria de agradecer a oportunidade que o professor Pedro me deu. Gostaria de agradecer a você que nos ouve agora. Então, e dizer para vocês que estamos crentes que teremos uma retomada inteligente, uma retomada com responsabilidade para as nossas aulas. Bom dia a todos, bom final de semana, que a gente possa ter um final de junho abençoado e que possamos voltar rapidamente e sair dessa situação de isolamento. A todos, o nosso bom dia mais uma vez. É uma alegria poder estar sempre voltando esse contato com vocês aqui, internautas que acompanham o canal hashtag Fica Dica pelo YouTube. Novas apresentações de temas e de novos participantes, pensando sempre em estar proporcionando para você, aí do outro lado, dicas e informações super importantes e atualizadas. Eu tenho a alegria de apresentar para os nossos internautas o professor Júlio César. Ele é professor e proprietário, diretor administrativo do Colégio Positivo, uma escola que oferta cursos da educação infantil, fundamental e médio, aqui na zona sul de Teresina, mais precisamente no bairro Bela Vista. Ele vai conversar com a gente sobre essa realidade do funcionamento das escolas em tempo de pandemia, né, de forma remota, pelas plataformas, e vai também falar sobre a questão da organização das escolas para o funcionamento posterior. Questões didáticas, questões administrativas, questões relacionadas à saúde, aos cuidados que nós devemos ter, né? Questões relacionadas à parceria das famílias, escola-família. Hoje ele até enfatiza muito bem que tem pais que dizem que estão fazendo o papel das escolas, né? E que não é verdade. A escola tem um papel primordial nesse processo de ensino-aprendizagem, porque ela trabalha de forma organizada, né, todos os conteúdos dentro de uma dinâmica regida pelos órgãos competentes a nível municipal, estadual, federal. Então, toda essa questão, com mais precisão e conhecimento, o nosso querido professor Júlio César vai falar para a gente. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu gostei e de se inscrever no nosso canal hashtag Fica a Dica, tá bom? Eu deixo vocês, queridos internautas, com o professor Júlio César. Bom dia a todos os seguidores do YouTube, aqui no canal, o hashtag Fica a Dica do nosso querido professor Pedro Muniz. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui para bater esse papo com vocês. Eu sou o professor Júlio César Moraes, eu sou professor e diretor administrativo do Colégio Instituto Educacional Positivo, é uma escola de iniciativa privada, fica localizada aqui na Zona Sul, no bairro Bela Vista.
e onde trabalhamos com a modalidade ensino infantil e ensino fundamental. E assim, a gente vai aqui com vocês hoje bater esse papo de um assunto bem delicado, que é os caminhos e possibilidades ao retorno às aulas, né? Depois desse período de pandemia, de isolamento social, como é que nós estamos pensando para essa retomada? É interessante colocar para vocês que ainda nós não temos nenhum protocolo dos órgãos responsáveis pela saúde, responsável pelo Estado e a Prefeitura da nossa cidade, né? Tudo que nós vamos colocar aqui estão baseado em projetos e situações que já acontecem no mundo e em algumas cidades do Brasil. Então, são dicas e caminhos à possibilidade para isso. Nós iremos trabalhar aqui hoje com três dimensões. Nós vamos falar sobre a dimensão socioemocional, que essa é muito delicada, quando se fala da emoção das crianças, dos professores e das famílias nesse momento. A segunda dimensão ao qual nós vamos trabalhar é a dimensão didático-pedagógico, né? Como é que nós estamos trabalhando didaticamente, pedagogicamente em nossas escolas nesse período de isolamento e nesse período de aulas remotas ou aula online? E a terceira dimensão é a administrativa organizacional, né? Como é que as escolas estão trabalhando administrativamente? Como é que estão organizando as suas escolas para essa retomada? Então, são três dimensões de aspecto bem importante e que acredito eu que todas as escolas já estão trabalhando essas dimensões. No que tange a socioemocional, eu gostaria de dar uma dica, dizer que a gente precisa ter muita calma. Aí você me pergunta, mas professor, como é que eu vou ter calma numa situação dessa? Como é que eu vou ter calma nas escolas fechadas, na grande inadimplência? Como é que eu vou ter calma se os pais estão ficando desempregados, se os pais estão ficando sem salários, os professores estão cada dia que passa mais nervosos, a família cada dia que passa mais nervosa? Mas essa é a dica: calma, tranquilidade, é fazer as coisas com tranquilidade, é trabalhar com tranquilidade, é trabalhar com o emocional, é trabalhar com o seu cognitivo, com a sua inteligência, é trabalhar com a sua maneira de escutar com clareza, olhar com perfeição e falar o necessário nesse momento. Eu sei que em casa muitas das famílias estão naquela situação já de não saber mais o que fazer, né? Já são 3 meses, já passa de 3 meses, quase 3 meses nesse isolamento, em que a gente não estava acostumado com isso. Nós não estávamos acostumados com tanto tempo juntos. Nós estávamos acostumados com a vida corrida, uma rotina diária de acordar, de sair, de voltar, de almoçar nas carreiras, nas pressas, de nem olhar a mochila da criança, às vezes, porque a criança vai para a escola, chega, vai para o reforço. Quando eu chego do trabalho, minhas crianças já estão dormindo. Então agora eu tenho que estar trabalhando remotamente em casa, eu tenho que estar olhando ou auxiliando meus filhos no computador para as aulas remotas deles. Então eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter calma, eu não posso estar jogando culpa na criança, eu não posso estar botando culpa nos professores, eu não posso estar botando culpa na escola. A gente ouve pai dizendo que está fazendo o serviço da escola. Isso não acontece. Nós, na escola, estamos fazendo o nosso papel no momento. O momento é aulas online. Então, nós estamos fazendo o nosso papel. Para a gente realizar uma aula dessa, nós precisamos planejar, organizar a aula, organizar a filmagem, organizar como vai ser esse vídeo, como é que nós vamos mandar, como é que nós vamos nos apresentar. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho é todo planejado. E em casa, o pai vai fazer o papel dele, papel de auxiliar os seus filhos, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, né? Nós estamos fazendo aqui uma troca
uma troca de experiências nesse exato momento. Nada, ninguém faz o papel de ninguém. A escola faz seu papel, o professor faz seu papel, o pai faz seu papel. Então, mais uma vez, nós precisamos nos preocupar com a nossa mente, com o que nós estamos oferecendo para os nossos alunos, certo? A segunda dimensão, que é a dimensão didático-pedagógica, ela vem de encontro a vários documentos aos quais a escola está trabalhando. O primeiro documento é o documento do Conselho Nacional de Educação, é o documento parecer número 5, 2020. Depois nós temos as resoluções 61 e 87 do Conselho Estadual de Educação, os mesmos que são regidos pelo Conselho Municipal de Educação. Ou seja, o Conselho Municipal de Educação, ele trabalha com a educação infantil, e o Conselho Estadual de Educação com a educação fundamental, superior, técnico. Então, esses dois conselhos, eles estão baseados nessas resoluções, nesses pareceres, aos quais toda escola deverá trabalhar com esses documentos. Ou seja, esses documentos eles vão trazer para nós como organizar nossas aulas, quais os critérios que nós devemos trabalhar nessa educação híbrida, que é aquela remota e presencial, que nós vamos continuar. Não adianta dizer agora para vocês que nós iremos trabalhar somente com a educação presencial, não. Nós vamos trabalhar nessa retomada com a educação online e a educação presencial ainda. E aí, dentro desses documentos, nós temos as metodologias aos quais nós vamos utilizar. Dentro dessas metodologias, nós chamamos a estratégia de ensino. O que nós usamos? Usamos data show, usamos computadores, usamos câmeras. Tudo isso vai ter que ser trabalhado em cima desse procedimento didático-administrativo, didático-pedagógico. Como vamos realizar tudo isso? Como é que vai ser feito isso, Então, esses documentos, eles fazem o trabalho de indicação para as escolas. E aí, ao final de tudo isso, nós temos que prestar conta ao Conselho Estadual de como nós realizamos. Quais são as metodologias que foram utilizadas nesse momento, para que o Conselho possa, aprovar as aulas remotas. Outra coisa que nós temos que ter as 800 horas aulas durante o ano letivo. O governo apenas liberou os dias letivos, mas as horas aulas elas continuam sendo utilizadas, certo? Dentro do âmbito didático-pedagógico, nós ainda temos que falar sobre as metodologias ativas que nós estamos utilizando, todas vinculadas à BNCC e à LDB, que são as leis que regem o sistema educacional do nosso país. Então, a escola ela deve estar preocupada com isso. Então, você, pai que nos ouve, procure a sua escola e veja o projeto político-pedagógico da escola para saber como é que a escola está trabalhando, se ela está trabalhando de maneira correta para os seus filhos. Sobre a dimensão administrativa, organizacional, nós temos que dizer que as escolas hoje elas já estão se preparando para o receber. Estão se preparando para essa retomada. Estão se preparando para acolher os seus filhos. Como? Através de totens de álcool gel, através de tapete de sanitização, sanitizando as escolas, detetizando as escolas, sinalizando os espaços, porque os espaços vão ter que ser todos sinalizados, organizar as carteiras de posição correta na sala de aula, não poderá ter mais de 10, de 15 alunos na sala de aula, a utilização dos EPIs para os professores e alunos. Os professores deverão utilizar EPIs e os alunos também deverão utilizar EPIs para esse procedimento agora. Nós não sabemos que dia volta. Quando volta, o governo ainda está estudando esses protocolos. Mas nós, como escola, como instituição de educação, já estamos organizando tudo isso. Nós sabemos que as aulas elas serão trabalhadas já em 2 campos.
sala de aula e casa, ou seja, híbrido. Ou o professor vai gravar a aula, simultaneamente a aula ao vivo, né, está sendo feita na sala de aula e passando em casa para os alunos que vão permanecer em casa. Então, essas são as 3 dimensões aos quais eu trouxe hoje para vocês, para que a gente pudesse ter um pouco desse caminho, né, desse caminho e dessas possibilidades retomadas. Evidentemente que nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, como eu já coloquei, e do governo ao qual a gente trabalha, ao qual nós vivemos juntos. Ou seja, eu gostaria de dizer e dar mais uma dica de acreditarem na escola, acreditarem nos professores, acreditarem na educação que está sendo colocada para os filhos de vocês, ajudarem a escola, ajudarem aos professores a desenvolver o processo ensino-aprendizagem e o sistema socioemocional dos nossos filhos. Se a gente tiver isso, se a gente tiver essa união, com certeza nós vamos vencer. Porque o que queremos é vencer. O que queremos é ter uma educação de qualidade. O que queremos é levar para os filhos de vocês essa educação. Então fica a dica aqui para vocês. É rápido, né? A gente poderia conversar aqui muito, mas nós temos um tempo a cumprir. Estamos à disposição, né, para qualquer outra informação, para qualquer outra formação. É só a gente colocar em evidência isso para o professor Pedro no seu canal e nós estaremos à disposição. Gostaria de agradecer a oportunidade que o professor Pedro me deu. Gostaria de agradecer a você que nos ouve agora. Então, e dizer para vocês que estamos crentes que teremos uma retomada inteligente, uma retomada com responsabilidade para as nossas aulas. Bom dia a todos, bom final de semana, que a gente possa ter um final de junho abençoado e que possamos voltar rapidamente e sair dessa situação de isolamento. A todos, o nosso bom dia mais uma vez.